Olá, pessoal. Boa tarde, tudo bem? Meu nome é Marina dos Santos Martins Camargo. Eu sou advogada aqui em Ribeirão Preto. Antes de me apresentar, eu gostaria de agradecer à CPJur pela oportunidade que está sendo dada a mim e à Jéssica Machado e também a Dilmara por essa ponte feita. Ela conversou comigo, me atendeu com muito carinho, muita atenção. E agradecer às pessoas que estão nos assistindo, amigos, familiares e pessoas desconhecidas aqui também são muito bem-vindas. Meu nome é Marina Camargo, como eu disse, eu sou advogada aqui em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. Eu sou graduada em Direito pela Faculdade de Direito Laudo de Camargo, na UNAERP aqui de Ribeirão, e sou membro da Comissão de Igualdade Racial e Mulher Advogada, na OAB 12ª Subseção. Faço parte também do Comitê de Igualdade Racial e Vozes do Grupo Mulheres do Brasil. Sou pós-graduanda lato sensu em Direito Penal, Processo Penal, Tribunal do Júri e Criminologia. E eu realizo palestras sobre racismo e feminismo negro. Hoje eu trouxe uma convidada, é a professora Jéssica Machado. Eu vou colocá-la aqui para ela se apresentar e nós vamos falar sobre racismo no Brasil, histórias, lutas, conquistas e desafios. Estou vendo já uns rostinhos conhecidos aqui. Vamos lá. Boa tarde, Cidinha. Cidinha, minha mãe. Túlio Fernandes, Eric, Tiago, Marcela, Ana, Renan. Boa tarde, pessoal. Bom, vamos fazer o seguinte. Eu vou dando início à nossa conversa, à palestra, e aí quando talvez esteja ruim a conexão ali com a Jéssica, e quando ela solicitar, ela entra aqui, se apresenta e a gente conversa, tá bom? Bom, antes de eu falar de racismo no Brasil, não tem como eu deixar de falar de história africana e história brasileira, né? Eu fui uma criança, assim como acredito que muitas outras, que na escola, ali na aula de história, a história oficial, quando chegava na matéria sobre a escravidão no Brasil, eu tinha muita vergonha, né? As pessoas sabiam que aquelas pessoas escravizadas pareciam comigo, todo mundo olhava para mim e eu ficava com vergonha porque o que transmitia para nós era sempre uma história de muito sofrimento e pouca resistência. É isso que parecia. Ah, a professora Jéssica está aqui, pessoal. Vamos lá. Olá, tudo bom? Oi, Jéssica. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde com você? Tudo certo, graças a Deus. Eu estava aqui dando início à palestra, aí eu falei para eles que quando você entrasse, você ia se apresentar, então pode se apresentar. Bom, eu sou a Jéssica Machado, eu sou cientista social, formada pelo Unesp de Marília. Atualmente eu sou professora da Rede Estadual de São Paulo, né? Professora voluntária do cursinho CAP e militante aí pelas questões raciais, de gênero, né? Pela educação. E é mais ou menos isso. E vou compartilhar aqui um pouquinho da fala da Marina, né, com vocês aí, que seja um diálogo aí muito produtivo. Sim. Então, Jéssica, eu estava dizendo para eles, contando um pouquinho da história, dando início à história africana, né, de que na escola eu não me sentia muito confortável quando falavam sobre o período da escravidão, porque a sensação que a gente tinha era sempre algo muito triste, de pouca resistência, pessoas pacíficas que não lutaram contra. A gente até aprende algumas revoltas, só que elas não é dada a devida importância a elas. Então, eu vou falar um pouquinho, até trouxe uma listinha aqui para falar certinho para vocês, alguns reis e rainhas, né, que foram retirados dos seus países africanos e trazidos para cá. Porque lá as pessoas tinham vida normal, na verdade tinham até reinados, né? Então tinham reis, rainhas, trabalhadores, costureiras, alfaiates. E algumas rainhas e reis, eu vou falar aqui para vocês, por exemplo, a rainha de Sabá, ou rainha do sul, do século X a.C. Nós tivemos a rainha Xanadaquete,
que ela também dominou ali a antiga Núbia. Temos a Rainha Mina, a Princesa Ienenga. Eu estou sendo bem breve porque a gente tem um tempo curtinho aqui na live, né? Mas nas minhas palestras eu aprofundo muito mais, né? A Rainha Nizinga, ou Dona Ana de Souza, que foi o nome que a Igreja Católica deu a ela. E, para espanto de alguns e de outros não, a Rainha Cleópatra, né? Que ela não é aquela rainha representada pela Elizabeth Taylor nos cinemas, né? Depois de muitos anos de pesquisa, verificou-se as características físicas dela, a gente pode encontrar na internet facilmente. E assim como a história egípcia, né, ali no norte da África, são pessoas negras, né? Não tem como não serem pessoas negras. E a rainha Cleópatra, em específico, ela nem era conhecida tanto por sua beleza padronizada, porque ela não era conhecida por isso, sim porque ela era muito inteligente, ela era poliglota, ela falava de 10 a 12 línguas, e isso ajudava muito ali nas negociações com os diplomatas. E no reinado masculino, nós temos o Shaka Zulu, rei Shaka Zulu, que semana passada mesmo meu pai falou, filha, tem um filme sobre ele, e eu não sabia. Né? Nós tivemos também o rei Nzinga, ou João I do Congo. Também tivemos o rei Prempe, que ele construiu a Universidade de Ciência e Tecnologia, e ele morreu em 1970, né? Bem recente. E, por último, mas não menos importante, o Manso Musa, que ele viveu de 1280 a 1335. E o Manso Musa, interessante, Jéssica, que eu conheci ele de primeira num evento que teve na UGT, aqui em Ribeirão Preto, né, lá no centro, um evento da África Viva, que é um grupo, uma família que realiza danças, músicas e palestras. E ele foi o homem mais rico do mundo. Até hoje, ninguém consegue superá-lo. Então, estima-se que a riqueza dele hoje valeria 400 bilhões de dólares, né? É muita coisa. Oi? Muita coisa, muita coisa. Muita coisa, né? Nem tem como chegar a isso atualmente. E são histórias que, imagina se na escola a gente tivesse isso, né, como exemplo. Então, isso para nós é muito importante, para todos somos importantes, né? Sim, que nem Eu fico pensando, você uhum, falou o apagamento da Cleópatra, né? A gente tem levantado um debate sobre as esculturas, as estátuas, né, de personalidades que foram racistas no mundo todo, né? Teve até o caso lá na Inglaterra que eles derrubaram, e aí eles, um podcast que chama Good Grilo, que é da Flávia Oliveira e da Bela Reis. Eu indico todo mundo ouvir, porque é um podcast político, cultural. Elas estavam falando desse apagamento histórico que a gente teve, pensando na questão racial, né? Não são só as estátuas nas ruas, né, de pessoas que foram sim, escravocradas, mas como que isso impacta, por exemplo, a vivência das pessoas negras desde a sua infância, porque a gente tem esse apagamento na nossa história educacional, né? A gente não sabe dessas histórias, isso impacta o nosso intelectual, a nossa questão estética, né? Então, isso é sim, extremamente importante. Tem um apagamento também de algumas personalidades aqui do Brasil. Um exemplo que todo mundo conhece é o Machado de Assis, né? Tem a psicanalista exatamente. tudo também, que ela foi, inclusive alguns livros se representam ela como uma mulher branca, mas agora descobriram que ela não era uma mulher branca, né? Então, é algo que a gente também precisa falar bastante sobre. O Machado de Assis, até uns anos atrás, teve um comercial da Caixa que ele foi representado como uma pessoa branca, né? E depois de muita insistência do movimento negro, ele foi representado como ele é, né? Um homem negro. Sim, E isso, Jéssica, faz parte de um processo que foi legalizado aqui no país, né? Nós tivemos o darwinismo social, que é de Darwin, né? Não é nosso, mas foi aplicado aqui no país junto com o movimento eugenista. E que eu vou até especificar a data para vocês. Foi em torno de 1859 que o Darwin ele criou a teoria da seleção natural, da evolução das espécies, e ele aplicou isso no meio social. Então ele dizia que se aquela espécie não se adaptasse ao ambiente, ela tenderia à morte, ao desaparecimento. E ele considerava
que a espécie forte seria a europeia. Então, todas as características europeias de pessoas brancas que seriam aquela civilização ideal. Então, junto com o movimento eugenista, que também coloca a raça branca, né, como superior, como civilizada, mais inteligente, eles acreditavam que se eles dizimassem a população de negros, de ciganos, de judeus, o mundo seria melhor, né? Parece até brincadeira, mas É, existe, foi muito forte isso, né? exi- Na Alemanha e nos Estados Unidos teve uma lei de esterilização compulsória que eles esterilizavam as pessoas que faziam parte desse grupo de oprimidos, né, que até hoje fazem parte, e esterilizavam as mulheres negras, homossexuais também, e enfim, isso foi muito aplicado no nazismo. Você ia muito. falar alguma coisa? Sim, inclusive, em 1911, a gente teve um médico brasileiro, nome do Entre em contato pelo fone 16 99758 9385 ou pelo site Tá certo www.devimos.com.br. para defender Ah, o movimento, né, no Brasil, período de 100 anos, o Brasil fosse um país de pessoas somente brancas, fosse reconhecido como um país só de pessoas brancas. Né? E muitas dessas ideias que o João Batista Lacerda defendia aqui no Brasil, né, não era somente ele que defendia isso. Gilberto Freire traz isso no livro A Casa Grande Sem Sala, quando ele vai começar a falar da questão da democracia racial, né? Monteiro Lobato também, ele vai dar embasamento a essas teorias eugenistas, entre outras personalidades também que a gente tem aí no Brasil, né? Então isso foi algo que no Brasil ele tem esse documento, né? Existiu de certa forma essas teorias racistas mesmo, né? Criação da Universidade de Medicina aqui no estado de São Paulo, da Faculdade de Direito, a Eduardo, eu não sei, ah, não me veio agora o nome para que ela vai falar dessa criação da universidade, você justificar que a pessoa negra seria inferior à pessoa branca por questões de tamanho, de o racismo, a escravidão, né, a partir das questões biológicas. E biologicamente falando, não existe. Foi comprovado, né, pesquisas mesmo, que não há diferença biológica entre uma pessoa branca e uma pessoa negra. Né? A cor da pele ela não impacta no nosso intelectual. Né? E aí, de certa forma, a Universidade de Direito, aqui no Brasil, ela surge para tentar trazer, então, assim, bom, se nós não temos diferenças biológicas, legalmente nós teremos algumas leis, né? E aí, eu acho que até você pode falar depois melhor disso, né? Que existe, sim, algumas leis, algumas questões que deixa o indivíduo negro, né, muito mais à margem, né? Muito mais desprotegido de você ter a garantia dos seus direitos mesmo, né? Quando a gente começa a pensar, por exemplo, eu como professora trabalho muito com educação, foi em torno de 1920 que crianças negras puderam ter acesso à educação, né? Até então era proibido, né? E por que para outras crianças brancas não era proibido e para as crianças negras sim? Né? Então tinha todo esse fundamento nessa questão eugenista, porque era um projeto, né? Extinguir os sim. negros do território brasileiro. Jéssica, você falou das estátuas, né? É muito importante a gente começar a questionar as coisas, o que nós vemos na nossa cidade, né? Porque é um direito nosso isso. Sim, Então, se fosse para realmente representar pessoas que foram heróis nacionais, nós temos vários, e com certeza uma grande maioria do que temos hoje espalhado pelo país não representa essa, essa nossa história. Tem várias revoltas que ocorreram no período da colonização, nós temos a Conjuração Baiana, temos a Balaiada, ou Guerra dos Bentivis, que aconteceu no Maranhão, temos também a Revolta dos Malês, em Salvador, a Revolta da Chibata, que essa semana passada, na verdade, foi comemorado o dia de João Cândido Felisberto,
também considerado o Almirante Negro, e ele foi o líder da revolta da Chibata, e ele ali liderou aquela guerra porque eles não aceitavam que, mesmo após a escravidão, os oficiais navais brancos chicoteavam, puniam com chicotes ali os soldados navais, e a abolição já tinha acabado. Então ele chegou a ser preso, mas ele viveu até 89 anos aqui no país. E tem uma estátua dele lá no Rio de Janeiro, assim como tem a estátua de algumas outras personalidades, e outras gostaria muito que fossem construídas, né? E é essas que nos dão orgulho, né? Com certeza. Outras lideranças que eu posso aqui trazer para vocês, femininas, no período abolicionista, nós tivemos a Aqualtune, que foi mãe do Ganga Zumba, o primeiro líder do Quilombo dos Palmares, né? Algumas pessoas acham que foi o Zumbi dos Palmares, mas foi Ganga Zumba. Temos a Luísa Marim, que foi mãe de Luiz Gama, a Dandara dos Palmares, a Teresa de Benguela, que essas personalidades já participaram de enredos de escola de samba. Personalidade masculina, como o Ganga Zumba, assim como eu falei, o Zumbi dos Palmares. E o Palmares, ele foi o maior quilombo no período colonial. Hoje ele não é o maior, né? Mas ele resiste, as pessoas continuam lá. E é muito importante falar, mas para frente eu posso até falar eu vou falar de algumas leis, Jéssica. E a Lei 10.639 de 2013, que obriga as instituições de rede de ensino a ensinarem a história afro-brasileira e indígena, serve para isso, serve para as pessoas não perguntarem o que é quilombo, o quilombo existe, quem são os quilombolas, né? Fazer isso. Só que não há só, não basta apenas a instauração da lei, precisa da prática, precisa da fiscalização, porque é muito importante, é a história do Brasil, isso, né? Sim, com toda certeza. E Precisa fazer esse resgate histórico, não só para pessoas negras, né? Quando a gente começa a trabalhar questões raciais, a gente precisa que as pessoas brancas também saibam essa história. Eu tenho um contato com a OAB lá de Marília muito forte, e uma vez conversando com o presidente da OAB de lá, ele falou assim, olha, minhas filhas, elas estudam em escolas particulares, e tem dois pontos que eu critico muito, né? Ele é um homem branco, então as filhas dele são meninas brancas e estudam numa escola que ele fala, primeiro ponto, elas não têm contato com outros tipos de pessoas, porque né, nossa sociedade é uma sociedade plural, então elas passam a vida toda, né, vão passar a vida toda na escola, depois elas vão para universidades e aí elas vão ter contato com pessoas de todas as cores, porque nas escolas particulares não tem isso. E aí ele pontuou também essa questão da Lei 10.639, que embora ela surgiu primeiramente para as escolas públicas, né? Depois tem aí, sempre tem aqueles, eu nunca lembro como que chama, né? Mas eles, aquela leve alteração na lei, né? Que aí eles alteram essa lei para as escolas particulares também. E ele fala que ele sente falta de ter isso, né? Ele cobra por parte da direção, mas ainda assim o que tem ainda sobre a escravidão, mas é aquela escravidão do ponto de vista do colonizador e não do ponto de vista do colonizado, né? Então, a gente, lá em Marília, né? Eu fiz minha faculdade lá, então toda a minha militância, minha formação de luta, ela vem de lá. Então, eu tive muito contato com as escolas e fazia denúncias, né? De não ter material didático mesmo. Hoje, na rede estadual, eu percebo que só nas aulas de história existe alguma coisinha assim, mas é muito pouquinho de algo que não seja somente do período de escravidão, né? Para além da escravidão, existe só, às vezes, assim, uma passagem sobre o processo de cotas, né? Como se não tivesse tido uma luta muito grande por detrás disso, né? Então, eles só jogam ali uma coisinha e falam, pronto, eu fiz a minha parte. Então, o nosso momento hoje é cobrar que essas políticas públicas sejam, de fato, efetivas, né? sim, e quando você diz de não soubermos a história do colonizado, a Chimamanda, ela não é brasileira, ela formaliza isso e fala da história única, o período da história única, né? Não que necessariamente aquilo que está sendo contado é totalmente mentira, mas tem que ser verificada a veracidade daquilo e também pegar um depoimento das pessoas que foram oprimidas, os dois lados. E esse lado a gente não tem,
né, de forma integral, né? Então, por isso que é importante nós estarmos fazendo essas lives, palestras e aulas, praticar realmente a lei, né, efetivar a lei, justamente para essa história não morrer e a gente pesquisar cada vez mais e manter essa história. E, Jéssica, sobre os heróis nacionais, novamente, além do João Cândido, nós tivemos também o Francisco José do Nascimento, ou Chico da Matilde, que ele participou da greve dos jangadeiros no Ceará. Algumas pessoas não sabem, mas o Brasil ele não aboliu a escravidão exatamente no dia 13 de maio de 1888. Na verdade, 4 anos antes, o Ceará já havia abolido a escravidão ali na província, né, ali no estado. E foi com a greve dos jangadeiros. Então, os jangadeiros ali, eles impediram que houvesse o comércio, né, de escravos através de seus navios. E aquilo, com aquela greve, teve um bloqueio enorme, não conseguiram fazer aquela troca e eles forçaram para que a abolição acontecesse. Então, eles foram os primeiros a abolir a escravidão aqui em 1884. Até hoje, no 25 de março, o Ceará ele considera feriado estadual ali como memória à abolição da escravatura. E foi depois disso que inspirou mais ainda, né, o Brasil, os portugueses, na verdade, a pararem com essa ideia de escravização de corpos, né, que a gente bem sabe que não foi uma simples boa vontade de uma princesa em libertar os negros, mas que foi uma união de muito movimento social, muita resistência, luta, guerras, tanto das pessoas escravizadas quanto de intelectuais que passaram a se unir, né, engajar nessa luta, e a própria pressão ali da Europa, dos ingleses sobre os portugueses. Então, uma dos abolicionistas, Jéssica, que eu gosto muito, tenho uma admiração muito grande por ele, é o Luiz Gama. O Luiz Gama, ele inclusive foi uma personalidade que, quando eu fazia parte do Centro Acadêmico do Direito, lá na UNAERP, em que eu e mais 12 alunos a gente conseguiu reativar aquele centro acadêmico que estava parado há 20 anos, e os professores ali, que eu tenho um carinho muito especial, nos ajudaram também. E nós conseguimos reativar, e eu ali na posição de presidente, e conseguimos, no mês da Consciência Negra, nós elegemos o Luiz Gama, a Semana da Consciência Negra, em homenagem a Luiz Gama. Ele foi um rábula, que seria um advogado sem a graduação ali, ele era autodidata, porque ele era proibido de frequentar a faculdade que ele queria, que era a Faculdade de Direito Largo São Francisco. E ele era impedido porque ele era negro, né? Mesmo assim, ele pôde entrar, pelo menos, participava das aulas sem a matrícula, ia na biblioteca, lia muitos livros, ele foi alfabetizado por um colega ali, que ele conseguiu fazer amizade dentro da faculdade, e com esse conhecimento de direito, ele conseguiu, no tribunal, libertar 50 pessoas. Ele conseguia defender essas pessoas e libertou cerca de 500 escravos, inclusive a própria liberdade. E com 10 anos de idade, o pai dele, por conta de uma dívida de jogo, vendeu ele como escravo, mas não podia, né? Então ele conseguiu a sua própria liberdade. Tem até um busto de Luiz Gama em São Paulo, no Largo do Orochi, e tem um. E isso que é gostoso de ver, né? Esses bustos, essas estátuas, isso que dá orgulho para nós. Uma coisa muito interessante também, no Rio de Janeiro, é o túnel Rebouças. Não sei se alguns já se questionaram o que é Rebouças, né? Quem foi Rebouças? E esse túnel diz respeito aos irmãos Rebouças, André e Antônio. Eles simplesmente foram uma dupla de irmãos, foram os primeiros negros engenheiros civis no Brasil, e eles resolveram um problema da água do Rio de Janeiro, um problema de abastecimento e distribuição, né? E por isso do nome. E lá também tem 2 bustos desses irmãos. Sim, e é interessante porque essas personalidades, né, também não são faladas. Quando a gente fala das estátuas, dessas representações, né,
A gente também pode parar para pensar em nome de ruas, que normalmente são homenagens a grandes personalidades. Eu moro num bairro que minhas ruas remetem ao estado do Ceará, né? Então todas as ruas têm esses nomes. Mas em qual cidade que não tem uma avenida que chama Presidente Vargas, né? Sim. Acho que em todos os lugares, todas as cidades do país, né? Já houve até, inclusive, trabalhos acadêmicos sobre isso. E aí você falando me remeteu a isso, porque aqui do lado da minha casa, uns 3, 4 quarteirões, né? Tem uma rua que chama, antes de começar as ruas com nome de cidade, né? A última rua, ela tem nome do André Rebouças, e eu não sabia dessa história, né? Eu tô descobrindo agora. Você falou do André Rebouça, e aí eu fiquei pensando, nossa, pra cima tem uma outra rua que chama Antônio Rebouças. E aí, pra mim, agora fez todo sentido, né? Porque a gente vai descobrindo isso assim, não é colocado nas histórias, né? E eu já vi representações deles como homens brancos, né? Que foram abolicionistas, mas que eles tinham sido engenheiros negros, eu não sabia. Eu fiquei agora tipo, oh meu Deus. Ali no início do Ipiranga, salvo engano, no bairro do Ipiranga, né? Tem a rua chamada Luiz Gama Tem, também, tem não sim, é? tem. Interessante. Piranga. E outras personalidades que talvez podem estar nas ruas da cidade de vocês também. Tem o Joaquim Nabuco, Castro Alves, José do Patrocínio, Cruz e Souza, né? Cruz e Souza tem aqui no Parque Ribeirão. Sim, E são pessoas intelectuais que fizeram parte do movimento abolicionista. E o Nilo Peçanha, Jéssica, ele foi o 7º presidente do Brasil e ele é um homem negro, ele foi negro, né? Só que ele era um negro de pele clara. E ele não externava isso, né? Não falava sobre isso, justamente porque, com certeza, ali na época ele não seria eleito presidente se ele lutasse abertamente, falasse abertamente sobre suas raízes. Mas ele era muito, como que eu posso dizer? Muito cutucado, perturbado, porque as pessoas sabiam que ele era negro e chamavam ele de mestiço do Morro do Coco, né? Então, Nilo Peçanha é outra personalidade que a gente tem que lembrar, né? sim, tem que fazer esse E resgate. falando sobre as leis. Oi? Fazer esse resgate, né, que é muito importante. Porque, assim, até o pessoal comenta, né, às vezes a gente tem essa questão de identidade por esse período de embranquecimento e de mestiçagem que tem no Brasil, né, então, às vezes assim, algumas pessoas negras têm essa dificuldade de se identificar como negro, por não ser algo que seja positivo no Brasil, né, mas Uhum. quem não é negro, quem não tem a pele escura, né, quem tem a pele branca sabe quem é negro, né? Que é exatamente isso que você falou do Nilo, né? Por mais que ele não se identificasse como negro, as pessoas sabiam que ele era negro, né? Então isso é outro ponto que às vezes vai uma live inteira só pra gente conversar sobre. Mas eu só queria fazer esse pontinho. Pode dar seguimento. Sim. Eu estava falando sobre as leis abolicionistas que tivemos, né? Nós tivemos a Bill Aberdeen, que na verdade era inglesa aplicada aqui. Tivemos a Eusébio de Queiroz, um decreto interessante, você estava falando sobre os negros dentro das escolas. E em 1854 teve o decreto número 1331, que ele proibia a admissão de escravos nas escolas públicas, que está no artigo 6, parágrafo 3º, inclusive vocês podem encontrar no site da Câmara dos Deputados. Tem um decreto também, número 7031-A, de 1878, que dizia que os negros só iam estudar no horário noturno, né? Continuava ali a segregação. E durante esse período nós tivemos a lei do ventre livre, o Ceará aboliu a escravidão, depois a lei do sexagenário, ou Saraiva Cotegipe. E todas essas leis, na verdade, não foram muito abolicionistas, né? Os portugueses seguraram bastante para finalmente abolirem em 88. Mas a gente sabe que foi uma abolição teórica, né? Porque o problema foi o 14 de maio, né? As pessoas foram ali libertas, se virem, sejam livres, façam o que você quiser. Sem terra, sem estudos, sem alfabetização. Então foi a partir daí que
houve o surgimento das favelas e também a partir daí que houve o surgimento da doméstica, porque as mulheres, onde elas iam também? Então elas preferiram continuar na casa das suas patroas, só que recebendo ninharia. Então, desde sempre, não é à toa que até hoje a maior parte das domésticas são mulheres negras e as mulheres negras fazem parte da base da pirâmide social, né? Mulheres negros, mulheres brancas e homens brancos. Até lembrando aqui de uma frase da Angela Davis, né? Ela diz que quando uma mulher negra se movimenta, toda uma sociedade se movimenta, porque ela é a base dessa estrutura. Né? Sim. Lembrando que o trabalho doméstico ele só foi regulamentado, se eu não me engano, em 2013, né? Então, você tem o final da escravidão e os anos 2013 para você regulamentar, né? Então, eu fico pensando que até a Preta Rara, que escreveu um livro que chama Eu Empregada Doméstica, que é um livro de estudo sobre a mentalidade da branquitude brasileira. Não tem outra definição desse livro. E ela fala pensar essa regulamentação do trabalho em 2013, a bisavó dela era empregada doméstica, a avó dela, a mãe dela e ela. Então foram gerações de famílias, né? E isso, embora ela tenha sido empregada doméstica, ela conseguiu quebrar esse ciclo, né? Estudando e se tornando professora de história e rapper, hoje reconhecida no Brasil todo. Né? Então, você ter essas quebras de ciclos são extremamente importantes. Eu fico pensando, nossa, minha avó trabalhou por quase 40 anos como empregada doméstica. E só em 2013, né, que teve a regulamentação. Então, quantos direitos trabalhistas ela perdeu por conta disso? Né? E a minha mãe também, porque minha mãe começou a trabalhar de empregada doméstica, ela tinha 14 anos, 12, 13 anos, né? Então, então quando foi regulamentado, minha mãe eu e minha irmã já tinha nascido, né? Eu já tava no meu segundo ano de faculdade quando foi regulamentado. Então, quantos direitos trabalhistas que a minha mãe acabou perdendo por não ter reconhecido como um trabalho, né? E depois os desdobramentos disso também, que houve uma super resistência para que isso não acontecesse no Brasil. Lembrando que o nosso presidente ele votou contra a regulamentação do trabalho das empregadas domésticas, né? Então, quando a gente olha para a nossa história e olha as datas dessas coisas que foram regulamentadas, a gente realmente pensa nisso. Por isso que nós precisamos ter esse ensino nas escolas. As pessoas, para se defender, sobretudo, precisam conhecer a sua história. É um povo que não conhece a história, como que eu vou me defender? Né? Como eu vou saber por quê? É só porque eu estou aqui nesse momento? Não. Mas eu preciso conhecer as figuras, as pessoas, os ancestrais que estiveram por trás. Né? Eu costumo falar para meus alunos que muitas pessoas negras que viveram, né, que foram escravizados, aqui no Brasil foi mais de 350 anos de escravidão, viveram e morreram acreditando que a gente não teria liberdade, né? Mas por outro lado, teve pessoas que nasceram, viveram e acreditaram que a gente teria liberdade, mas que não viram essa liberdade. Então a gente precisa se pegar nisso, sabe? Acreditar que a gente está fazendo um trabalho aqui que não começou hoje, não começou agora, começou há muito tempo. Né? E eu sou muito grata a essas pessoas que acreditaram nisso e que faz com que hoje estejam duas mulheres negras, né, debatendo sobre essas questões aqui, com um discurso muito parecido, porque a gente teve, querendo ou não, a nossa idade é meio parecida, mas a gente não teve isso nas escolas, né? Do jeito que a gente hoje está brigando para que as crianças tenham isso nas escolas, né? Isso meio que surgiu da gente ter essas curiosidades de falar assim, não, tá errado alguma coisa aqui, né? E hoje a gente está aqui fazendo isso para que todas as pessoas também tenham esse conhecimento e que se existe lei para que as crianças saibam disso e que essa lei seja de fato efetivada, né? Isso me deixa muito, muito feliz, assim. Me deixa assim, eu falo que é uma injeção de ânimo. Eu também sou, por mais que essas tragédias sempre tenham acontecido, ainda aconteça, só que de uma outra forma, eu continuo esperançosa, né? Continuo positiva e pensando que a gente
a gente está caminhando certo para reduzir essas desigualdades sociais, essas desigualdades raciais, mas precisa de um apoio de todos, né? Como você falou, não é uma luta só dos negros, porque é a história do Brasil. E eu até abrindo entrando num assunto, Opa. opa, às vezes as pessoas se perguntam, mas eu nasci branco, eu nasci homem, nasci hétero, que culpa que eu tenho da história de vocês, né? Bom, aí eu respondo, a culpa mesmo não tem, mas tem responsabilidade. Por quê? Da mesma forma que assim, nós estamos onde estamos, eu posso ser advogada, eu posso fazer parte de uma minoria dentro da comunidade negra, mas mesmo assim, eu só consegui por conta de um ponto de partida que com certeza foi muito diferente do ponto de partida de uma pessoa branca. Então, se nós formos analisar só hoje, a gente não consegue fazer uma análise da verdade, né? E por que que as pessoas brancas hoje, pessoas não negras, têm essa responsabilidade? Eles foram oprimidos. O que as pessoas brancas são, cada uma com mais ou menos responsabilidade, mas tem responsabilidade porque os ancestrais deles utilizaram da nossa ancestralidade, né? Então, o que que eu vou fazer com esse meu privilégio branco? Né? Como aqui no nosso país, ser branco é ter privilégios, é você ser tratado da maneira correta, maneira como nós todos gostaríamos de ser tratados, de acordo com a Constituição Cidadã, todos são iguais perante a lei, nós queremos também ser este igual. Né? Então, é utilizar desse privilégio branco para você incentivar, você ler autores e autoras negras, você olhar para o lado, verificar quantas pessoas negras tem na sua empresa, se você recruta as pessoas, que tipo de pessoas você recruta? É realmente só pelo currículo ou você olha o físico, né? Ali está todo mundo padronizado, você quer trabalhar a diversidade na sua empresa ou todos com a mesma carinha, né? Eu até indico, quem sou eu para indicar, né? Mas é que eu sou apaixonada por esse livro da Djamila Ribeiro, Pequeno Manual Antirracista, que ele foi o mais vendido de 2019. Esse livro é Ele é, ele é pequenininho, muito poderoso. Aqui tem um resumo de como você deve iniciar essa luta antirracista. Aqui tem um resuminho de como você deve iniciar essa luta Nossa, antirracista. Acho que o vídeo travou e voltou. sim. Inclusive, quando você fala de privilégio branco e como que a gente faz isso, a gente tem que lembrar que a gente vive um sistema econômico que faz com que as pessoas vivam em constante competição, né? E esse sistema econômico que a gente vive atualmente, ele sobrevive de todas essas opressões, né? Então, alguns pontos do capitalismo faz exatamente isso. Homens, mulheres, né, como grupos que têm que competir, negros e brancos, né? E sempre um tendo superioridade sobre o outro. Então, quando a gente fala de gênero, né, vão ser homens brancos que vão ter muito mais privilégios do que mulheres, assim como a questão racial. E é muito difícil a gente pensar como que eu vou reconhecer meu privilégio. Porque no fundo, no fundo, no fundo, isso aqui é sobre sobre sobrevivência, né? Só que de maneira nenhuma a gente pode pensar que nós estamos aqui, filhos merecem sobreviver e brancos não, né? Pelo contrário, assim como a Marina deixou muito claro, nós somos iguais perante a lei. Se a lei está aí para garantir oportunidade de direito para todos, todos merecemos ter esse direito, né? Então, a gente precisa rever exatamente isso, né? Até que ponto você pega um currículo. Normalmente a gente faz o teste da foto no currículo, né? Eu sempre indico pessoas negras, meus alunos do ensino médio que
estão terminando o ensino médio, vão começar a ir para o mercado de trabalho, eu falo, gente, não coloque foto no currículo, porque isso já é uma barreira para você ser chamado para uma entrevista, né? Então, assim, isso aconteceu comigo. Eu precisei de alguém me falar, olha, para de colocar foto, porque eu nunca era chamada para fazer entrevista. E aí, quando eu parei de colocar foto, choveu entrevistas, né? Então, assim, você já tem essas barreiras. Então, a gente precisa rever também o que a gente quer. Qual tipo de mundo que a gente quer viver, né? Todos merecem sobreviver, não é só um grupo de pessoas, né? Então, a gente precisa unir forças. Não estou falando aqui que a gente vai fazer a revolução e vai destruir o capital, não é isso. Mas uma das lógicas do capital é isso, né? Então, quando a gente estuda sociologia, quando a gente estuda geografia, né? Eu dou aula de geopolítica, então quando eu junto esses dois lados, fica muito claro. Eu consigo, por exemplo, debater com meus alunos da oitava série exatamente isso, sabe? Eu consigo plantar neles exatamente isso. Então, quando a gente ainda estava tendo aula presencial, né, a diferença dos alunos brancos, porque nas escolas a gente tem aí uma questão racial muito forte. Jéssica, Oi. tá Travou? travando um pouquinho aqui pra mim. Eu tô achando que é porque dando 50 minutos, de 50 a 60 a live cai. Tô achando que é por conta disso. Ah, sim, pode ser. Mas era Mas só ia falar tava mesmo falando que travou aqui essa. pra mim, mas pode continuar. Era só mesmo isso que eu queria falar, né? Essa questão da competição que a gente vive na sociedade, a gente tem que fazer a lógica ao contrário, né? Todo mundo precisa sobreviver. Então, quando a gente pensa em privilégio branco, é exatamente isso. Não é somente eu que mereço sobreviver, a outra pessoa também, né? Então, você usar o seu espaço de pessoa branca para ceder para pessoas negras, para trazer esse debate, é extremamente importante, né? E só mais uma coisa, a Rosinha postou aqui o Espetáculo das Raças, né? Também é uma leitura fundamental. É esse livro que eu falei lá no começo, da Lilia Schwartz, que fala da criação das universidades de medicina e de direito aqui no Brasil, né? A USP. É esse livro que eu não lembrei o nome, que é o Espetáculo das Raças. Ele é maravilhoso mesmo. Sim. E a gente não pode esquecer também, você até tá falando para mim, ao final, falar sobre as leis que temos, né? Leis e tratamentos. Tô finalizando aqui, né? Para a gente já chegar para o final da nossa live. Na Constituição Federal, nós temos o artigo 3º. Não dá para fazer a leitura aqui, mas todos com acesso à internet ou com livro podem e devem verificar essas partes da Constituição Federal. O artigo 215 e 216 das culturas indígenas e das culturas no ADCT também, no artigo 68, e a Constituição Federal, ela foi intitulada como uma Constituição Cidadã porque ela tratou muitos assuntos, né, que antigamente não eram tratados, como, por exemplo, ali, ela instituiu crime e o racismo, né, racismo como crime. Além disso, temos também o Estatuto da Igualdade Racial de 2010, temos também a injúria racial, né, prevista no Código Penal, e também a lei que institui a obrigatoriedade, né, do ensino da história e cultura afro-brasileira aqui. Então, Jéssica, só para finalizar o que eu tenho para falar, a gente, lembrando de personalidades muito importantes que deixaram o seu legado, eu posso dar como exemplo Abdias Nascimento, Milton Santos, Martin Luther King, Nelson Mandela, Marielle Franco, muitas outras personalidades do momento. Nós temos a Djamila Ribeiro, Silvia Almeida, que fez uma excelente Roda Viva. Parece que foi a segunda com maior audiência, depois de uma primeira em 1970, ou foi a primeira depois de 1970, algo assim, né? Dada a grande importância dele. Temos pessoas como a Conceição Evaristo, internacionais, Angela Davis, a própria Viola Davis, né? Que inspira muito a gente. Então, são muitas personalidades aí que a gente deve ir atrás, assistir suas obras, ler suas obras e fazer parte desse movimento, que é o movimento de todos, né? Exato. Nossa, eu assino embaixo. É exatamente isso. A gente, inclusive nós, né, Marina, eu e uma juventude negra
atualmente aí, estamos caminhando exatamente para isso, né? Nossas produções, as produções de conteúdo que a gente faz aqui nas redes sociais, né? Trazendo esses temas, propondo lives. A Marina é maravilhosa, gente. Ela tem esse trabalho maravilhoso de trazer essa forma fácil de falar, porque o direito ali é algo muito difícil, né? Eu, em ciências sociais, eu estou constantemente trabalhando com isso, e é muito difícil para quem não tem esse acesso, né? Quem não estuda por muito tempo o direito. E ela traz isso de uma forma tão didática, porque para você transformar algo em didático também você tem um trabalho assim incrível para fazer, porque não é fácil você trazer, por exemplo, um conceito, né? Eu tenho trabalhado muito o conceito de necropolítica. Ele é muito complexo, mas como que eu vou trazer isso de maneira fácil para que as pessoas possam entender? Então, ser facilitadora disso é incrível. Então, acho que até fazendo terapia, eu estou trabalhando isso, né? Reconhecer que nós também somos essas pessoas que também precisam se tornar referências, né? A gente está trabalhando exatamente para isso, né? Então, eu fico muito, muito feliz pelo convite, muito feliz de ter dialogado com vocês. Eu achei incrível, pessoas que eu fiquei aqui olhando os comentários e fiquei, assim, muito, muito, muito feliz. Então é isso, né? Muito obrigada a todos por participarem aqui com a gente, seja comentando, seja assistindo posteriormente, né? Agradeço novamente a Jéssica Mato, você que é maravilhosa, que você é uma professora jovem aqui em Ribeirão Preto, isso já é um orgulho muito grande para nós. Você tem sua página profissional que é muito boa ali no YouTube também. E agradecer novamente a CPJur, a Dilma por essa ponte maravilhosa que ela fez também. E muito obrigada a todos pela audiência. Então, um beijo para todos. Gente, Tchau, tchau. tchau.